Amém? Pode se assentar, igreja. Tempo especial. Aquilo que vimos e ouvimos já acho que já era suficiente, né? Para a gente descansar no Senhor. E como é bom a gente poder estar aqui, contemplando a majestade desse Deus que age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Mas muitas pessoas acabam não percebendo isso. Muitas pessoas acabam tendo a visão distorcida e não conseguem entender a manifestação do Senhor mesmo no dia mau. E a gente está nessa série que está trazendo justamente isso, né? Restaurando a visão. A gente precisa voltar a enxergar as coisas pelo âmbito espiritual e entender Deus como Ele realmente é. Na semana passada o pastor Edmilson falou sobre como viver a liberdade espiritual e 2 semanas atrás a Esther falou sobre como podemos vencer as nossas cegueiras. A cegueira. E nessa noite eu quero falar sobre como é importante termos um olhar honesto e sincero sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre como vivemos, como nos relacionamos com Deus e com as coisas do mundo, a fim de termos a nossa visão restaurada. E o tema dessa noite é honesto comigo e com Deus. E eu quero te convidar para que a gente possa novamente ler o texto que serve como base para a nossa série de mensagens, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, eu creio que vai ser projetado, se não for, você que é rápido e que veio com a tua palavra, que mata o pecado, que mata um monte de coisa, vai abrir, vai acessar e vai ler comigo. E a palavra diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Olhando com um pouco mais de profundidade para esse texto e meditando em tudo aquilo que ele nos apresenta, a gente consegue ver que o cego Bartimeu, ele reconhecia sua enfermidade. Correto? Estamos juntos? Então tá bom. E que ele não queria permanecer naquele estado. Ele tinha uma percepção de quem ele era, do que ele estava vivendo, do que ele estava sofrendo, porém ele não estava contente com aquilo. E quando teve a oportunidade de ter a visão restaurada, ele tomou uma atitude, ele fez algo para que isso acontecesse. Ele não mediu esforços e buscou em Jesus a cura. Mas pensa comigo, e se Bartimeu se acomodasse com a situação? Se ao invés de clamar por Jesus, ele simplesmente pensasse: eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Ou o que é pior, né? Tem gente que está bem pior do que eu. Ouvi dizer que tem um que é paralítico aí. Pô, ouvi dizer que tem um leproso por aí. Mas ele não estava pensando nisso. Não estava pensando nisso. Ele podia de repente ficar na zona de conforto e falar: ser cego até que não é tão ruim, afinal de contas passo o pessoal aqui, me joga uma esmola. Eu não preciso nem trabalhar, pelo menos para comer eu tenho. Mas a maneira como ele estava vivendo não era a maneira como ele gostaria de viver. E para que isso fosse alterado, ele precisava interpretar o momento que ele vivia, reconhecer a sua enfermidade e dar passos em direção a Jesus. Se ele tomasse qualquer uma dessas alternativas que eu falei agora, você acha que ele seria curado? Responde, gente. Acho que não, né? Se ele ficasse paradinho, deixa quieto, eu sou cego, é assim mesmo, deixa para lá, Jesus não pode, talvez não queira, está ocupado com quem é saudável. Ele continuaria vivendo aquela cegueira, mas ele não estava conformado com essa realidade. E essa inconformidade o levou a uma atitude.
Ele sabia qual era o seu problema. Ele tinha esse diagnóstico. Ele o reconhecia. E reconhecendo o poder de Deus para curar esse problema, ele foi em direção a Cristo. E por isso alcançou graça. Mas seja sincero, seja honesto, como é o tema do nosso sermão, consigo mesmo nessa noite. É fácil reconhecer que a gente pode estar vivendo na cegueira? É fácil, é simples. De repente você tem um start e fala assim, puxa vida, eu estava interpretando as coisas de maneira errada. É muito difícil. É muito difícil. E longe de Jesus é impossível. Sabe por quê? Porque Satanás, de certa forma, ele nos aprisiona em fortalezas. Uma série de fortalezas, que podem ser mentiras, sofismas, experiências do passado, acusações que você carrega, que volta e meia você ouve dizendo que você é um adúltero, que você é um ladrão, que você é um abortista, que você é um sem vergonha. Essas são as fortalezas em que Satanás nos prende muitas vezes, e cegos, na escuridão dessas fortalezas, a gente não consegue perceber quem somos. E muitas vezes, meus irmãos, começamos a acreditar que aquilo que somos acusados, que a pecha que ele colocou sobre cada um de nós é verdade. Porque a gente não consegue vencer a cegueira. E a palavra de Deus fala sobre essas fortalezas. E esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês agora. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Agora foi só a introdução, tá, gente? Então talvez a gente use aquela 1h30, tá, pastor? Vocês me perdoem. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pode abaixar sua cabeça e fechar os teus olhos? Vamos orar mais uma vez. Deus amado Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que já provamos do Senhor nessa noite, pela manifestação do teu Santo Espírito, porque já recebemos uma porção da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor por cada um de nós. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, como nós cantamos agora há pouco, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, e que o Senhor, Pai, nos deixe de uma maneira muito clara, muito evidente, quais são as fortalezas que têm nos aprisionado e que têm nos mantido distantes do Senhor. Pai, eu clamo a Ti, Pai, tira a cegueira do Teu povo, Pai, e se revela a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês nessa noite. O que são essas fortalezas que o versículo está nos mostrando, que a palavra de Deus nos ensina? São sentimentos, são pensamentos, são atitudes formados a partir de algo interior, ok? Está comigo? Que nos levou a tomar ações repetidas que fizeram com que isso se tornasse um hábito. Está entendendo? Eu começo a construir alguma coisa na minha mente que não é exatamente o que eu sou, mas por tantas vezes me convencer dessa verdade, que não é uma verdade, ela acaba se tornando uma verdade, eu sou escravo dela. E ela se torna a minha fortaleza. E eu começo a ser um escravo cego desses pensamentos, desses sentimentos, destes maus hábitos. Um estilo de vida nocivo, que faz mal para mim, para as pessoas próximas e me afasta do Senhor. E o inimigo das nossas almas, ele é muito estrategista, ele é sagaz. E ele conhece qual que é a tua fortaleza. Conhece cada uma delas, na verdade. E ele vai fazer de tudo para que essa fortaleza continue intacta, para que você não a desconstrua, para se enxergar como você realmente é e quem é em Cristo Jesus. Durante muito tempo,
eu vivi aprisionado numa fortaleza que eu creio que seja quase que, infelizmente, uma rotina para muitas pessoas, até que elas rompem com essa fortaleza. E isso acontece quando a gente quer mudar de vida em Jesus, que é a mentira. Agora nós vamos ver quem aqui é mentiroso ou não. Quem aqui já mentiu? Bom, todo mundo, né? Se alguém não levantasse a mão, estava mentindo agora, ia ter que levantar para fazer parte do sindicato. É ou não é? Então, assim, é algo que infelizmente faz parte da nossa pecaminosidade. E olha que loucura, quando eu estava no mundo corporativo, eu mentia para os meus patrões. Quando me cobravam alguma coisa, a minha resposta era quase sempre a mesma. Estou fazendo. Estava nada. Não, eu estou vendo, já estou lidando, estou resolvendo. Estava nada. Geralmente era aos 45 do segundo tempo, quando o prazo estava estourando e fazia mal e porcamente. Mas para ele eu estava fazendo. Eu mentia para minha esposa. Onde você está? Não, estou saindo da empresa. Não estava bebendo, estava no boteco. Não, está tendo... E a gente usa, né, pastor, aquele termo assim, como se fosse amenizar o problema. Não, nós estamos no happy hour. É rap só para o Satanás. Está ali escravo da bebida, num ambiente que geralmente não te agrega nada, ouvindo um palavreado que geralmente é chulo, brincadeirinhas de duplo sentido, flertes, mas é um happy hour. Pergunta para a tua esposa se ela estava happy no dia que você estava lá. Acho que não estava. Satanás estava. Bem feliz quando eu estava lá. Eu mentia para os outros. Eu mentia o meu salário, gente. Era assim, o negócio chega a ser tolo. Todo mundo ganhava a mesma coisa. E eu falava para os outros que eu ganhava mais, mesmo sabendo que eles sabiam que eu não ganhava aquilo. Mas eu falava que ganhava. Quanto você ganha? Vamos chutar, 2 contos, e você? 2.100. Não sei se é raro ou se eu sou melhor que você, mas o meu é 2.100. Mentira. Escravo, cego. A fortaleza da mentira tinha um domínio sobre mim que era um negócio maluco. Eu comecei a acreditar nas minhas mentiras. Eu comecei a viver nas minhas mentiras. Até que você é submetido a João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E eu provei a liberdade de não precisar ficar mentindo para ninguém, porque ser quem eu sou em Cristo Jesus já era o suficiente para mim. Independente do quanto eu ganhava, independente do que eu fazia, independente de qualquer coisa, aquilo era o suficiente para mim. Poder viver a verdade de que tem um Deus que me ama, que pagou um alto preço na cruz do Calvário pela minha vida, apesar de mim, era o suficiente. E isso foi trazendo uma série de benefícios para a minha vida em todas as áreas, no meu casamento, nas minhas finanças, relacionamentos. Deus me encheu de amigos, igual o pastor Edmilson, o pastor Tunala, pessoas que investiram na minha vida e cuidaram de mim, e me fizeram derrubar essas escamas para enxergar a vida como deveria ser enxergada. Mas até então eu era um escravo, preso numa fortaleza. E como já foi dito aqui, a gente nem combinou. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A verdade me libertou através do nome de Jesus. E eu fui rompendo com tudo aquilo. E Deus é tão tremendo, Ele é tão extraordinário, que não ficou restrito à mentira. Aquela fortaleza. Ele foi me mostrando assim, eu acho que eu tinha um conjunto residencial de fortalezas, pastor. Era muita fortaleza, só que eu não enxergava. Por quê? Porque eu era cego ou não queria admitir. E aí, de repente, começou a cair o quê? A fortaleza da pornografia. Daí começou a cair o quê? A fortaleza do álcool. Aí começou a cair da altivez. Daí começou a cair do consumismo. Daí começou a cair a fortaleza do palavrão, da palavra torpe, que não agrega nada, das piadinhas de duplo sentido para querer ser engraçadão. E Deus foi quebrando cada uma dessas fortalezas e foi arrancando escama por escama, para que eu pudesse viver a liberdade de quem está em Cristo Jesus. Eu parei de ser um procrastinador, eu parei de ser um murmurador, para me tornar um adorador, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas essa transformação aconteceu, só foi possível, é a obra do Senhor, é lógico, eu não tenho mérito nenhum nisso. Mas quando eu consegui me perceber como um cego.
quando eu consegui me perceber como alguém que estava vivendo à margem do caminho, igual o Bartimeu, sem conseguir interpretar algumas coisas, sem enxergar as coisas direito. E naquele momento, num apelo, num culto, eu falei: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Nessa Páscoa vão fazer 11 anos do dia que eu falei: Senhor, ressuscita tudo em mim, porque eu sou um morto-vivo. Mas eu precisei falar. Eu quero ver. Eu quero ir além dessa vida medíocre que eu estou vivendo agora, cheio de vícios, cheio de muletas, cheio de justificativas, e viver aquilo que o Senhor tem para mim, como filho, como foi dito, viver a paternidade de Deus, provar isso em cada momento. Só que a gente tem que ficar atento com uma coisa, porque as minhas mentiras, eu não sei se para mim ou se realmente elas são quase que aparentes, evidentes, é alto relevo, né? Era quase que palpável aquele estilo de vida que eu levava, aquelas mentiras assim para mim são muito evidentes, mas tem algumas mentiras que a gente vive e que não saltam aos olhos quanto as minhas. Quer um exemplo disso? Coitadismo. Já ouviu esse termo? A psicologia também tem um nome mais específico que diz que é síndrome de Lippard. É lógico que eu inventei isso, tá, gente? Quem aqui lembra quem era Lippard? Passaram dos 40, viu? Passaram dos 40. Lembra? Ó vida, ó azar, tudo era ruim, eu sou um coitado, para mim só dá errado, ai, tenham pena de mim. Isso é fortaleza de Satanás. Tem pessoas que têm complexo de inferioridade. E, gente, eu sofri disso. Será que vai ter lugar no IBB para mim um dia, pastor? Eu sofria dessa fortaleza. Mas também tem o oposto, o de superioridade. Eu sou o cara.com. Joga em mim e descansa que eu resolvo. Também são fortalezas que nos cegam e nos fazem acreditar que nós somos algo que nós não somos. Egoísmo, inveja, vaidade, desonestidade, manipulação, preconceito, pré-conceito. Todas são fortalezas que a gente tem que clamar diariamente ao Senhor para que não nos ceguem e não nos levem a uma vida de escravidão. Mas, meus irmãos, se tem uma fortaleza que pode te levar e me levar à ruína, é o orgulho. E esse é o segundo ponto que eu queria comentar com vocês. O orgulho, ele é a fonte da rebeldia. O orgulho, ele é a fonte da rebelião. O orgulho é o que nos separa do Senhor. Amém? Estão comigo? Beleza? Todo mundo acordado, de boa? Então tá bom. Sabe por quê que o orgulho ele é tão nocivo e ele traz tanto dano para a gente? Porque ele nos impede de reconhecer nossas debilidades. E ele nos mantém paralisados, letárgicos, amarrados, acorrentados naquelas fortalezas. E a gente não consegue se livrar disso, porque pelo orgulho eu não aceito que eu sou cego. Aí é um problema muito grande. É justamente por estarmos vivendo de maneira orgulhosa que nos rebelamos contra pessoas, contra instituições e contra Deus. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quem aqui conhece pessoas que se rebelam contra o governo? Ah, não, minha vida está desse jeito por causa da gestão passada, por causa da gestão presente, até a gestão futura já está com nome ruim. Não, por causa de fulano, beltrano e ciclano é que hoje eu estou provando. E, gente, como eu conheço pessoas que têm passado por todas essas mudanças políticas, adorando ao Senhor e tendo experiências maravilhosas com Ele, independente se o cara é da direita, se é da esquerda, se é do meio, se é da frente, se é de trás. Mas tem gente que gosta de apoiar suas frustrações na política e fazer disso a sua muleta. Tem pessoas que se rebelam contra os pais.
Ah, se meu pai tivesse me deixado uma herança. Ah, se minha mãe tivesse me dito que não era um bom partido aquele camarada. Ah, se os meus pais tivessem... E eles se afastam dos pais, como se eles fossem o causador dos nossos problemas. Tem também aqueles que colocam a culpa no patrão. Poxa, só ele que não enxerga o meu potencial, nunca vai me promover. Promover o outro e eu não. Tem gente que coloca a culpa no cônjuge. Tipo Adão. Senhor, o Senhor que me deu essa mulher aí. A culpa não é minha. Agora o troço não está desenrolando por causa dela. Só gasta. Ó, tem gente que se identificou aí. Esconde o sorriso, gente. Vocês não vão acreditar, mas tem gente que se rebela contra essa classe sensacional, contra essa classe diferenciada, que tem tanto amor para dar, que são os pastores. Bom, pastor? Tem gente que se rebela contra o líder espiritual. Pô, se o pastor Edmilson viesse aqui e estivesse pregando a teologia da prosperidade, talvez a minha conta não estivesse no vermelho. Mas, pô, o cara vai lá, ele é servo do Senhor Jesus, só quer falar de Bíblia, não muda a minha vida? Pô, que história é essa? Tem gente que pensa assim, perdido, fechado numa fortaleza espiritual, não entendendo os princípios da palavra, porque estão cegos. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23. E o pior tipo de rebelião que a gente pode construir ou permitir viver é a rebelião contra Deus. Deus, por que me abandonou? Deus, por que comigo? Deus, por que de novo? E eu gostaria às vezes de fazer a pergunta ao contrário, e por que não? Dos 12 caras que caminharam com Jesus, 11 foram martirizados. Por que a minha vida, que não sou uma fração do que aqueles caras foram, teria que ser um passeio no parque? E às vezes a gente estabelece que Deus não está nos honrando e cumprindo com aquilo que Ele deveria ter cumprido, então Deus errou e Deus está pisando na bola, não vai ganhar um 10, porque aquilo que eu pedi para Ele, Ele não me atendeu. Que Deus meia boca é esse, hein? Não tem nada a ver com Deus da palavra. E as pessoas se frustram, e as pessoas vão permitindo que essa barreira fique cada vez maior, ao ponto de, em determinado momento, nem enxergarem mais ao Senhor. Porém, aqueles que têm a humildade de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua cegueira, de reconhecer a sua debilidade, de reconhecer que não tem caminhado naquilo que o Senhor estabeleceu, tem uma grande oportunidade de provar restauração de vida e cura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos os nossos pecados, nós passamos a ser justificados pelo nosso Senhor Jesus. Nós recebemos a oportunidade de destruir essas fortalezas e começar a viver algo novo com Deus. Mas detalhe, eu só confesso quando eu reconheço que eu sou. Lá na penitenciária tem uma prática que eu faço usualmente com as pessoas. Quando a gente está falando de pecado especificamente, lá com as meninas, lá que são as minhas discípulas, dê nome ao teu pecado. E assim, é impressionante, né, como as pessoas elas são, de certa forma, direcionadas a colocar o negócio raso. Sabe por quê? Orgulho. Não, pastor, eu quero ser uma pessoa melhor. Daí você tem que olhar no olho da pessoa e falar, querida, você está numa penitenciária. E você não está aqui porque você é uma pessoa meia boca. Você está aqui porque você tomou decisões na tua vida que te afastaram do Senhor,
que proporcionaram atitudes, hábitos, para que você viesse estar aqui. E aí você vai mostrando que o fundamental para que haja libertação é o reconhecimento do pecado. E aí você vai começando a conversar. Daí eu lembro, né, aquilo que eu tive que me libertar, e eu não tenho problema nenhum de compartilhar. E eu falo, gente, aqui quando eu escrevi esses sementes, aqui há 11 anos atrás, eu coloquei aqui, pornografia, mentira, alcoolismo, procrastinação e tal. Daqui a pouco você começa a ver todo mundo escrevendo. Sabe o que acontece? Cura. Libertação. As escamas vão caindo e a pessoa olha ali e fala, pastor, eu sou isso, mas eu não quero mais ser. E daí elas falam para Jesus, Senhor, eu quero ver. E Jesus age. E Jesus transforma lá dentro vidas, porque elas reconheceram a cegueira e quiseram dar um passo de fé na direção do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, meus queridos, aqui já caminhando para o nosso final, quando há arrependimento, há restauração. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não rejeita. Quando a gente reconhece que tem sido orgulhoso, e quando a gente decide entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania sobre a nossa vida, a gente começa a provar o sobrenatural do Senhor. Eu tinha capacidade, através de mim mesmo, de deixar de ser mentiroso? Pode responder, gente. Não, é lógico que não. Mas quando entra o elemento Espírito Santo na tua vida, Efésios 1, 13 e 14, quando você é selado pelo Espírito Santo, você passa a ser propriedade do Senhor Jesus, o extraordinário começa a acontecer. E daí aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era escravo do álcool, não sente nem vontade. Porque começa a provar o sobrenatural do Senhor na vida. Cegueira é curada. O coração rebelde ele é tratado. Eu paro de me sentir vítima das circunstâncias, como se o mundo conspirasse contra mim. Pois agora eu conheço a minha identidade de filho, de filha em Jesus. Eu começo a olhar para a cruz do Calvário e encher o meu coração de alegria e falar, Senhor, eu não merecia. Mas o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, aquela cruz era minha. Aquela cruz era minha. Mas por amor, quando eu ainda estava imerso no pecado, o Senhor pagou um alto preço pela minha vida. E aí, essa graça que a gente cantou, irresistível, nos leva a um outro patamar de experiências com Deus. Mas não se esqueça, eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma atitude. E a primeira atitude é reconhecer, Senhor, eu estou cego. Senhor, eu estou doente da alma. Senhor, eu estou com o coração cheio de ira, cheio de rancor. Senhor, eu tenho negligenciado a Tua palavra, me tornando um cego espiritual. Quando a gente faz tudo isso, quando a gente reconhece quem é Deus, reconhece a nossa necessidade da presença dEle, reconhece que sem Ele nós estamos fadados à morte física e espiritual, todas as fortalezas que nos aprisionam vão sendo destruídas em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu quero te pedir para fechar os teus olhos agora. Quero pedir para você abaixar a tua cabeça. Quero pedir que você fale com o Senhor agora, diante de tudo isso que foi comentado, que foi ministrado, que foi apresentado.
Esquece quem está do teu lado agora é você e Deus, mas fala, Espírito Santo de Deus, qual dessas fortalezas tem me cegado? Enquanto Ele for te revelando, clama a Ele para que Ele vá tirando isso da sua vida. Senhor, eu tenho sido um murmurador, Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu tenho sido uma pessoa ingrata, tira isso de mim, Senhor. Senhor, eu tenho sido alguém legalista que fica julgando a atitude dos outros, Senhor, tira isso de mim. Senhor, arranca, quebra, destrói cada uma das fortalezas que tem me impedido de viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, faz algo novo na minha vida. Faz algo novo na minha vida. Se você identificou alguma área que precisa ser restaurada, eu quero que você repita uma oração comigo. Eu vou falando e você vai repetir comigo aqui. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Repete comigo, pode falar verbalmente, verbaliza essa oração. No poder e na autoridade do nome de Jesus, eu renuncio todo sentimento, pensamento e atitude que tem me aprisionado. Eu afirmo que não mais aceitarei estas fortalezas que têm me paralisado, e recebo nesta noite a liberdade e a vida abundante em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Talvez você até tenha identificado alguma dessas fortalezas na tua vida. Talvez tenha ficado evidente o quão cego você tem vivido. Mas a decisão mais importante que você pode tomar nessa noite é de uma entrega genuína e verdadeira ao único que é capaz de destruir esses sofismas. Eu vou fazer uma outra oração agora. E essa você vai repetir no seu coração, permitindo que o Espírito Santo esteja ministrando a sua mente agora. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Senhor, eu reconheço que tenho vivido longe da Tua presença, longe da Tua vontade. Pai, mas eu me arrependo essa noite. E eu confesso, Pai, diante do Senhor, Pai, cada uma dessas mazelas, para que haja cura no meu coração. Mas mais do que isso, Senhor, essa noite eu te entrego a minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração, quero te desafiar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você hoje está tomando essa decisão de entrega de vida, sem reservas, ao Senhor Jesus, eu quero te convidar a sair da onde você está e vir aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar nesse processo de destruição de fortalezas. Nós queremos te ajudar nesse processo de mudança de vida e de restauração da visão. A banda vai estar tocando e você vai sair do seu lugar agora e vai vir aqui e a gente vai orar contigo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
Querido, não perca essa oportunidade. Se Deus está falando contigo nessa noite, dê esse passo de fé na direção do Senhor, reconhecendo que hoje é o dia de ter a tua vida restaurada, de ter a tua história transformada pela presença daquele que é imutável, daquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Dá esse passo de fé na direção daquele que pode fazer do caos da tua vida hoje algo lindo, algo extraordinário, simplesmente porque agora Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele faz parte da tua vida, da tua essência. Não se permita continuar paralisado diante do privilégio de ter a tua vida impactada pela presença do Espírito Santo de Deus. A banda vai continuar tocando e eu quero te desafiar. Eu sei que tem mais gente aqui precisando tomar essa decisão. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em dúvida em tomar essa decisão ou não, mas o Espírito Santo já está conformando o seu coração à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então não fique parado, não fique parada. Hoje é dia de começar a provar o sobrenatural do Senhor na tua vida. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Deus amado, Pai, nós te damos glórias, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, da tua presença aqui em nosso meio nessa noite, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar vindo fortalecer os joelhos vacilantes, aquelas pessoas que têm caminhado distante do Senhor. Mas eu peço, Pai, hoje porção dobrada da tua bênção, da tua presença, Pai. Que haja um convencimento que só o teu Santo Espírito é capaz de trazer nessa noite, para que através de atitudes práticas, Pai, a gente possa se mover em direção ao Senhor, reconhecendo sim a nossa cegueira, mas reconhecendo que no Senhor podemos encontrar libertação, podemos encontrar cura, podemos encontrar novidade de vida, restauração em cada área da nossa vida, Pai. Eu clamo ao Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que pessoas aqui hoje tiveram a sua aliança, Pai, retomada contigo, e eu peço, Senhor, fortalece cada um deles, Pai, a continuar buscando a tua presença independente da circunstância, Pai. Mas que eles não sejam mais escravos de qualquer tipo de acusação, de qualquer tipo de mentira que Satanás tem soprado em seus ouvidos, mas que a partir dessa noite eles possam provar o sobrenatural do Senhor, eles possam provar a tua misericórdia, a tua compaixão, e sair daqui hoje com o coração renovado, podendo declarar em alto e bom som que somos livres no Senhor, que somos livres no Senhor, que somos livres no Senhor, e que diante de Ti não há fortaleza que fique de pé, que diante da Tua presença, que no manifestar da Sua glória não há acusação do inimigo que nos afaste do Senhor. Pai, traz convicção, traz coragem, discernimento, Pai, de caminhar mais milhas com o Senhor, para que o nosso caráter seja conformado ao do Senhor e possamos viver o sobrenatural hoje, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos com o coração exultante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.